Olá, mulheres fortes! Hoje nós vamos fazer uma leitura de tarô para a mulher que em algum momento da vida ela se perdeu. Se perdeu de si mesma, se perdeu nas emoções, se perdeu na própria profissão, deixou de reconhecer quem ela é. Então hoje, eu, Aline, vou abrir as cartas de tarô para vocês como ferramenta para essa clareza emocional. A gente vai ver qual é o bloqueio, o que vocês precisam transformar, qual o padrão que vocês vêm carregando, e fica comigo que no final a gente traz o resultado para ver qual é o posicionamento que você deve tomar a partir disso. Lembra, mulher, que a gente não precisa ficar isolada na dor. A gente precisa aprender a se transformar a partir dela. Tá? Meu nome é Aline, para quem não me conhece, eu trabalho com desenvolvimento emocional feminino. Eu sou mentora, sou terapeuta, taróloga e astróloga. Então vem comigo, porque juntas a gente ajuda a clarear esse caos que tá aí dentro. Tarô, mostra pra mim a energia inicial dessa mulher que se conectou comigo nesse momento, por favor. Mostra pra mim, tarô, a energia inicial dessa mulher. Respira fundo, traz a sua intenção pra cá, que eu tenho certeza que a resposta chega pra você agora. 6 de copas. A gente tá falando aqui de uma mulher que tá pensando lá no passado, né? Em situações que aconteceram no seu passado, não tão extenso nem tão próximo, mas é algo que te envolve lá no passado no estado familiar. Tá? De repente, se eu tivesse feito dessa forma, seria diferente hoje. Né? De repente, se eu não tivesse tomado essa atitude, isso seria diferente hoje. Deixa eu te responder uma coisa, mulher. Não seria nada diferente do que foi. Sabe por quê? Porque tudo é exatamente como deve ser. Nem uma vírgula a mais, nem uma vírgula a menos. É a gente que se culpa, né? É a mulher que se culpa por não ter dado certo. É a mulher que se culpa por ter fracassado. É a mulher que carrega aquela culpa quando, na verdade, ela não é a culpada. A gente mascara a dor dentro de coisas do passado, mas o passado a gente não consegue mudar. A gente consegue sim se posicionar no momento presente para que no futuro você escolha e não seja escolhida. De repente, em situações em meio ao caos, né, em que você precisa tomar decisões firmes, por algum momento você pode ter se deixado levar por uma situação do passado que te afligiu. Mas o que acontece é quando você se posiciona e você tem a certeza dentro de você daquilo que você realmente é, né? Você para de provar para os outros, né? O que eles acham que você deve ser e você começa a assumir a sua verdadeira, né, pessoa, tudo começa a se transformar na vida, né? Clareza emocional, ela muda destinos. Quando a gente escolhe se entender, quando a gente escolhe amadurecer, né, e ser responsável emocionalmente por tudo aquilo que eu faço, né, por tudo aquilo que você realiza, você realmente dá um salto gigantesco na sua vida em todos os sentidos. Então aqui estamos falando de uma mulher que está presa lá no passado, essa é a energia inicial. Tem algumas coisas do passado com relação à família, tá? Que você não consegue, por enquanto, tirar as amarras. Você ainda não teve clareza sobre isso, tá? É uma mulher que tá diante de algumas situações, tá? Não uma, não duas, não três, algumas. Né? Então isso pode ser 4, 5, 6 situações do passado que tá interferindo agora nesse momento presente. Mas vamos entender com o tarô tudo isso. Tarô, mostra pra mim então qual é o padrão que essa mulher vem repetindo. Mostra pra mim, tarô, qual é o padrão que essa mulher que se conectou comigo vem repetindo. Cavaleiro de Copas. Vamos falar aqui um pouco de relacionamento, tá? Ou de pessoas. Pessoas com as quais você se relaciona, tá?
Mas lembra, a gente vai falar muito mais de você do que da pessoa que você se relacionou, porque validar o seu sentimento até aqui já foi validado, tá? Até aqui eu entendo perfeitamente, né? E a sociedade também, tudo que você passou, tá? Então vamos olhar para um contexto mais estruturado dentro de ti, que é para você sair dessa situação que hoje te aflige, tá? Então aqui o Cavaleiro de Copas, ele traz uma sensação, né, um padrão de não aprofundamento. Sabe aquela sensação de tudo tá bom? Tudo a todo momento tá bom, tudo tá ótimo, eu não vou me aprofundar em nada e tá tudo bom. Eu vou nessas relações superficiais, porque assim eu não me comprometo emocionalmente e também não me envolvo, né? Não me envolvo profundamente em nada, né? Em relações. Então, assim, tudo muito superficial. E você pode ter, de uma certa forma, emanado isso, né? E se relacionado com pessoas que são superficiais. Que quando você se doa, você se constrói, você se limita, você permite e a pessoa não se aprofunda, né? E aí você cai nesse mesmo ciclo. Nunca é uma relação que aprofunda, que tem vínculo, que tem, né? Então assim, hoje olha para isso, se dê um momento para você e perceba se isso tá te fazendo bem, né? Talvez você parar de se deixar ser escolhida é a virada de chave e passar a escolher, tá? Então, assim, é um momento em que você precisa olhar para isso, tá? O quão superficial está sendo as suas relações, tanto de amizade, né, relacionamentos amorosos, porque quando a gente constrói algo devagar, né, mas estruturado, a gente consegue chegar no nosso objetivo, no nosso foco, tá? Então, vem novidade por aí, tá? Vamos entender com o tarô. Então, como que você muda todo esse padrão? Tarô, mostra pra mim como essa egrégora de mulheres que se conectou comigo nessa leitura, elas conseguem mudar esse padrão. De que maneira, tarô? O imperador. O imperador é uma energia yang, né? Vai lá e faz. Vai lá e acontece. Vai lá e resolve. Tem situações na vida da gente em que não dá pra esperar. Ou a gente vai lá e resolve por nós mesmas, né? Ou você se reconstrói, ou o mundo não para você dar essa pausa, né? Não permite, não é permitido, né? Então, assim, chegou o momento de você fazer esse movimento de olhar para você. Você em primeiro lugar. Você, o que faz bem para você. Você elevar esse ego, mas não num contexto de pro lado negativo, num contexto bom, saudável, né? A gente olhar pra gente mesma, sendo mãe, né? Sendo mulher, sendo esposa, sendo namorada, enfim, seja lá, seja tia, avó, você não deixa de ser menos mulher. Você pode e deve ter esse tempo. Tarô tá te falando isso. Você pode e deve pensar primeiramente em você para que você tenha um respiro, para que você se estruture, porque a partir de você muitas outras coisas dependem, tá? Então essa primeira movimentação só depende única e exclusivamente de você, que está conectada comigo aqui nessa leitura, né? Depois de uma decepção, a gente, né, o mundo cai na cabeça e aí você olha em torno e você fala, e agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Eis então que tá aqui você, né? O que você vai fazer? Primeiro você vai olhar pra você e ver o que é melhor pra você naquele momento. Sempre pra você.
primeiras atitudes, as primeiras impressões, o primeiro levantar é isso aqui, ó. Essa carcaça aqui que te sustenta. Então, é primeiro olhar é pra você. Depois, o restante do dia, você conecta com as outras coisas, outras situações ou outras pessoas, tá? Mas a primeira conexão é isso. E é você plantando, né, esse novo sentimento de olhar pra si, é que você conquista aquilo que você quer. Tanto materialmente, quanto socialmente, nas relações, enfim. Encaixe no contexto que você tá vivendo nesse momento, tá? Vamos entender com o tarô. Então, qual é a conclusão dessa história? Tarô, conta pra mim. Aguarda aí que vai vir um resultado. Rei de Paus. A conclusão é uma mulher que tem tesão pela vida, que tem tesão de se amar em primeiro lugar. É uma pessoa que se descobre novamente. É uma pessoa em que acredita nela de novo. É uma mulher que tá pronta pra curtir. É uma mulher que tá pronta pra viver as coisas boas da vida. Aquilo que te dá tesão, aquilo que te dá prazer. Chega. Chega. É quando você diz chega, dá um basta. Tudo aquilo que te sufoca. Essa prisão que te coloca lá no passado o tempo todo. Essas culpas, essas mágoas, esse ressentimento, essa história que talvez nem te pertence e você carrega. Essa dor que tá acumulada aí, você começa a olhar pra você e é então, né, que você vê que nada disso foi profundo, tudo foi relação superficial, e que você é muito além disso. Quando você para pra olhar pra si, você encontra, ó, esse rei de paus, uma pessoa totalmente preparada, toda cheia de vitalidade, toda cheia de vontade de se posicionar emocionalmente, tenha certeza do que quer, pra onde vai, com quem vai e quem carrega. Então aqui a gente puxa a responsabilidade pra você com muita maturidade emocional, com muita organização, né? É você olhando pra você e entendendo o que te faz bem, o que te faz feliz, e não mais permitindo que o outro invada o seu espaço, nem e muito menos esse passado que uma vez te condenou, ele não faça mais parte do seu presente. É uma mulher aqui, ó, que defende seu ponto de vista, que se for necessário ela vai embora. Porque aquilo lá não faz mais sentido pra ela. Essa vizinhança, esse bairro, esse casamento, esse emprego. Eu vou embora em busca do quê? Do meu poder pessoal. Né? De tudo aquilo que eu tô pronta pra viver. De tudo aquilo que eu busquei a vida inteira. E somente agora você vai viver isso. Porque você já chegou num ponto de maturidade em que você pode acreditar em você. Você pode e deve acreditar em você. O imperador aqui, ele é um espetáculo, né? Ele abre caminho. Ele vai lá, faz e acontece, né? Enquanto você ficar parada aí, né, no seu passado, né, sem entender que tudo isso foi totalmente superficial, você não transforma a sua vida e você não ganha coragem de movimentar toda essa sua energia em busca daquilo que te traz alegria, felicidade e bem-estar, tá? Vamos entender com o tarô, então, qual é o resultado, mulher, de tudo isso. Tarô, mostra pra mim, quando ela assume essa vontade de viver, essa vontade de viver por ela mesma, né? De todo dia se sentir linda, maravilhosa e merecedora, como é, qual é o resultado que ela chega? Mostra pra mim, tarô, por favor. Pagem de ouros. É uma pessoa aberta, tá, para novos inícios. Entendeu que tudo isso que aconteceu não foi pra te castigar, de jeito nenhum. Foi pra você aprender e ficar muito mais forte do que você é hoje. Ou quando o tarô fala pra você qual é o seu resultado, é coisas novas chegando, tanto materialmente, né, quanto de estrutura. Isso é porque você assume um poder aqui, um poder pessoal e emocional, uma maturidade, né, de não ficar, chega, o passado a gente não muda. Aline, dessa vez eu decidi que eu não vou ser mais rasa, não vou permitir coisas rasas invadam a minha vida, né? Eu vou permitir sim que eu movimente ela de forma muito
muito certeira, muito objetiva, muito fluida. O que eu quero pra mim, eu tô decidida. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer acontecer. Nem que pra isso eu preciso me deslocar, eu preciso fazer uma mudança. Chegou a hora de você tomar essa coragem, esse poder. Você já parou pra reconstruir tantas pessoas que agora é o momento de você se reconstruir, tá? Uma mulher em reconstrução, ela ganha uma bagagem, uma dimensão emocional que vai muito além, tá? Isso aí desde que você, assim, você pode não estar separada, você pode estar dentro de um casamento, você pode estar dentro de um contexto familiar que dependam de você, você pode estar dentro de uma profissão, tá? Mas aqui o tarot diz efetivamente, coisas novas chegam pra ti, tá? Por quê? Porque você teve coragem e atravessou todo esse processo. 10 de espadas. Você se afastou de tudo aquilo que não te servia mais e seguiu em busca do quê? Da sua estabilidade. A paz e a tranquilidade dentro da gente não há preço que pague. Não há relacionamento que pague. Não há pessoas, né? Ah, eu vou me manter aqui porque aqui é confortável. Não. Você vai ver que a sua paz, a sua tranquilidade, quando você se posiciona, isso vai muito além, né, das pessoas. Isso é satisfatório para você mesma, tá? E ficar parada, ó, já não satisfaz mais, porque é como a sensação que você tinha aqui era de que você paralisou, a vida de todo mundo passava e a sua não, né? Por quê? Porque não tinha, às vezes, troca justa, né? Você pesou na balança. Eu dou e recebo na mesma proporção. E aí, ó, 4 de copas. É como se você fosse convidada ao julgamento. É como se você estivesse agora, nesse momento, sendo convidada a olhar para tudo aquilo em que você é. A história aqui, para você, mulher, é o que? Olha para trás e observa tudo o que você já passou, tudo aquilo que você já construiu e a pessoa que você é hoje. Dessa forma você não vai querer mais nada raso na sua vida, não vai querer que nada mais superficial. As coisas só terão valor quando te levarem ao movimento, ao interesse de ir em busca, de querer mais, né? De uma forma saudável, claro, mas de uma forma de abrir caminhos, de movimento, tá? Então é sobre isso a nossa conversa de hoje, né? Eu tenho mentorias, tá na descrição do vídeo. Venha fazer parte da minha egrégora linda. Tenho certeza que você não vai se arrepender, porque eu já estive nessa condição. E eu sei que quando a gente começa a se reconstruir, parece que o mundo caiu na nossa cabeça, a gente perdeu o chão, a gente perdeu tudo. Mas é exatamente aí que você descobre qual o seu verdadeiro posicionamento. Quando a gente passa com alguém junto ao nosso lado, principalmente se for uma mulher, né? Você descobre que é mais fácil, é mais tranquilo. Então vamos juntos para o nosso desenvolvimento emocional feminino, que ele está apenas começando. E vamos, mulheres, vamos que juntas a gente sai desse caos emocional. Até a sua próxima leitura!